Agora, clicando aqui em criar campanhas, nesse botão aqui, temos os números que extraímos de lá, que eu enviei para cá, ok? Pelo botãozinho de enviar para campanhas, esse botão aqui. Aqui a gente tem várias opções logo de cara. Remover enviados, remover falhas, remover espaços em branco, 9 extra, salvar e várias outras opções. Eu vou explicar uma a uma para você com calma. Quando você começa a enviar, esse estado vai mudar. O que é esse estado aguardando que está aqui? Olha só, aguardando. Significa que ele está aguardando para ser enviado. A gente vai fazer envio de mensagens pelo WhatsApp. Então, esses números aqui que estão aguardando ainda não foram enviados, eles estão aguardando para ser enviados. Quando o programa tentar enviar, aqui em estado vai mudar ou para enviado ou para falha. Se tiver enviado e você clicar aqui em remover enviados, ele vai remover todos os que tem aqui no estado escrito enviado. E se você clicar em remover falhas, ele vai remover todos os que estão com estado falha. Lógico, eles vão manter os aguardando. Aqui em remover espaços em branco, observe que aqui a gente tem um espaço em branco no número. E aqui embaixo a gente tem espaços em branco no nome. Se a gente clica em remover espaços em branco, ele vai perguntar qual dos espaços que tem que estar em branco, o nome ou o número. Ou seja, ele está te perguntando qual espaço em branco você quer remover. Se eu quero remover nome, por exemplo, eu clico aqui em nome e ele vai tirar todo mundo que está com o nome em branco. Você viu ali que tinham vários números com o nome em branco e eles sumiram, eles foram removidos. Se eu clicar aqui novamente e selecionar número, ele vai remover todos que estão com o número em branco, no caso, esse quadrado aqui. Cliquei aqui, olha só, removeu. Agora, nenhum deles não tem nome e também nenhum deles não tem número. Ou seja, só sobrou gente com nome e número. Aqui a gente ainda tem um botão de 9 extra. O programa já faz essa atividade de descobrir se o número precisa do 9 extra ou não automaticamente. Então, você não precisa usar esse botão aqui, ok? Ignore ele. Aqui a gente tem uma opção de salvar. No caso de você estar fazendo um disparo e você removeu os enviados, removeu as falhas, e você quer salvar essa lista em algum lugar, você clica aqui e ele vai abrir para você salvar aqui. Eu vou cancelar aqui, vou dar um OK. Se você clicar com o direito aqui, ele te dá várias opções de salvar. Salvar os que deram falha, para você fazer a ligação manualmente. Salvar os que deram sucesso, para você armazenar os que você já disparou. Salvar as tentativas, ou seja, todos os que deram falhas ou sucesso. Salvar os não enviados, ou seja, todos os que estão aguardando para enviar. Ou salvar tudo, que é a mesma coisa de clicar direto no botão aqui para salvar todos. Ok? Todos esses diálogos funcionam do mesmo jeito. Você clica neles e eles abrem ali a caixinha para você selecionar a pasta. Vindo aqui mais para baixo, a gente tem outros filtros que são diferentes lá dos filtros do filtrar número. A gente tem aqui um filtro de nome. Ele já explica aqui, eu vou explicar para você também. Por exemplo, eu só quero aqui os que têm um nome com droga. Droga, não drogas ilícitas, tá? Droga de farmácia. Então, eu só quero os nomes que contenham droga. Se eu der um OK aqui, ele vai remover as farmácias, tá vendo? Mas drogaria fica, porque drogaria tem droga no nome, mas farmácia não tem. Aqui, você pode observar também que, independente de estar maiúsculo ou minúsculo, ele filtra ali só as letras, independente se tiver maiúsculo ou minúsculo, ok? Aqui a gente tem o filtro de número, que é idêntico ao filtro lá do filtrar números. Como aqui ainda não colocamos o 55 na frente, eu vou colocar aqui 11, por exemplo, para filtrar somente os números de São Paulo, e vou colocar um 9 para filtrar somente os números de São Paulo, de farmácias que usem telefones celulares. Se eu quisesse só número fixo, eu colocava um 3, mas vou colocar 9. Atenção! Números fixos também podem ter WhatsApp. Beleza, aqui a gente ainda tem um filtro de variável. Essas variáveis ficam aqui na frente e elas só funcionam quando você importa uma lista de CSV. Ali embaixo eu já vou mostrar como importa. E você pode filtrar para ver se, assim como o nome, alguma das variáveis tem aquele trecho de texto que você digitou. Eu não vou fazer aqui porque as minhas variáveis estão todas vazias. Mais aqui para baixo, você tem esses botões aqui de baixo. Eu vou clicar aqui em limpar, ele vai esvaziar a minha lista.
Se eu clicar aqui em importar, ele me dá novamente aquelas opções do filtro, manualmente, para eu digitar um nome, se tiver algum nome, e um telefone com DDD. Eu coloco aqui o 55, que é o código do país, no caso o Brasil. Coloco o DDD e aí eu coloco o número de telefone que eu quero. Ok? E clico aqui em adicionar, ele vai vir aqui para baixo, posso fazer isso quantas vezes eu quiser. E se eu der um ok, ele vem aqui para a lista. Tá certo? Vou clicar aqui em remover dígito para mostrar para vocês. Esse remover dígito, ele pergunta se você quer remover um 9 extra. Novamente, o programa já consegue remover o 9 extra automaticamente, então você não precisa mexer nisso. Mas eu vou clicar aqui em sim, só para mostrar para vocês. Ele vai remover o 9zinho ali, que estava na frente, deixando com 4 caracteres depois do DDD. Ok? Eu vou clicar aqui novamente e vou mostrar para vocês o não. O não te pergunta qual que é o caractere que você quer remover. Vamos dizer que lá na sua pesquisa do Maps tenha vindo todos os números com um 0 na frente do DDD. E quando você vai fazer o disparo, esse 0, o WhatsApp não identifica que aquele número existe. E você quer remover os zeros que estão ali na frente. No caso, o 0 tem que estar aqui na primeira coluna, então eu clico aqui no número 1 e ele vai remover o primeiro dígito do número. É isso que ele faz. Vou limpar aqui de novo e vou mostrar para vocês aqui a opção de importar. Ok? É igualzinha do filtro. Você pode clicar aqui em csv/txt e importar uma lista. Eu vou importar essa aqui. E, novamente, meus números de farmácias estão aqui. Eu vou colocar aqui o DDI, no caso o código do país. Sempre ele vai trazer o código do país do Brasil, ou seja, o 55. Então, cliquei aqui, ele trouxe o 55 para mim. Olha só. Vou remover os espaços em branco de número. Remover os espaços em branco de nome, que não tem nenhum. Ok? Se eu vier aqui para o lado, olha só, como eu importei um CSV, ele me trouxe as variáveis. Olha só. E eu só quero da Avenida Paulista. Então eu posso vir aqui, ó, Avenida Paulista. Eu venho aqui no filtro de variável e coloco avenida.paulista. Dou um ok e ele vai filtrar só os que tem a Avenida Paulista em alguma variável. Então você pode observar aqui, esses aqui tinham Avenida Paulista na variável 1 e esse aqui tinha na variável 2, olha só. Então, não é só na variável 1, é em qualquer uma das variáveis. Tem 7 possíveis, então dependendo do arquivo que você importar, ele pode trazer até 7, tá certo? E é basicamente isso. Ainda aqui no lado esquerdo, a gente tem o limite de envios. Esse limite de envios serve basicamente para você dizer, olha, você vai enviar 5 e parar. Então, ele vai enviar os 5 primeiros aqui, e depois ele vai parar, faltando esses 2 aqui. Isso é para o caso de você estar disparando uma lista e você não querer enviar todos de uma vez. Você quer enviar 5 e depois você não quer enviar mais. Então, você coloca aqui para ele enviar 5 e aí no outro dia você vem com essa lista e envia o resto. No caso, ele vai enviar os 5 aqui, você pode clicar com direito, salvar os não enviados, ok? Ele vai abrir aqui esse diálogo, você salva farmácias, Avenida Paulista, restantes. E aí ele vai salvar aqui para você os números restantes para você disparar. Eu vou colocar aqui 5 para mostrar para vocês quando a gente for fazer o disparo, que ele só vai disparar os 5. Aqui em apagar conversa, ele vai apagar o chat do seu WhatsApp, para ele não ficar muito cheio. Isso é opcional. Se você não quiser deixar a conversa salva, você pode colocar essa opção e ele vai apagar a conversa do seu WhatsApp. Ele não apaga a mensagem que enviou. Ele apaga somente o chat do seu WhatsApp. A pessoa ainda recebe. Eu vou deixar desmarcado, ok? E vou colocar aqui, por exemplo, olá, tudo bem? Aqui eu coloquei a minha mensagem 1. Como eu posso melhorar essa mensagem? Aqui a gente tem várias opções embaixo. Temos a variável, no caso você pode colocar aqui, vi que você está na... E aí eu coloco aqui a rua da pessoa e o número. Vamos colocar aqui a variável 1, que é essa coluna aqui, certo?
variável 1, espaço, e aí eu coloco a variável 2, por exemplo. E aí ele vai dizer aqui para a pessoa 1, no caso aqui, olá, tudo bem? Vi que você está na Avenida Paulista, 1230, loja 122. Ele vai colocar aqui nesse lugar. Eu posso usar o nome da pessoa também. No caso aqui, Droga Raia. Eu posso colocar aqui, depois do olá, eu clico aqui em nome, ele vai fazer isso aqui, ó, olá, nome, tudo bem? Vamos colocar um ponto de interrogação aqui, maiúsculo. Olá, Droga Raia, tudo bem? Vi que você está na Avenida Paulista, 1230, loja 122. Para isso que servem as variáveis e o nome. Basicamente, quando você clica nesses botões, ele vai substituir na hora de enviar. Então aqui, para esse primeiro envio, ele vai fazer dessa forma. Para o segundo envio, ele já vai substituir de uma forma diferente, ele vai colocar outro endereço, outro nome. Lembre-se sempre de olhar aqui na sua lista quais que são as variáveis, quais que são as colunas certas para você não cometer erros aqui. Vamos dizer que você queira que esse olá pode ser um olá, pode ser um boa tarde, pode ser um bom dia. Então você vem aqui e clica em Spintax. Isso aqui é um criador de texto rotativo, ou seja, para a primeira pessoa ele vai enviar uma coisa, para a segunda pessoa ele vai enviar outra coisa. Então eu vou colocar aqui olá, vou colocar boa tarde. Certo? Eu digitei aqui e apertei aqui em adicionar ou apertei Enter, por exemplo. E ele já colocou aqui embaixo. Eu vou dar um OK aqui. E ele colocou esse trecho aqui para mim. Significa o quê? Para a primeira pessoa ele vai enviar o olá, para a segunda pessoa ele vai enviar o boa tarde, para a terceira pessoa ele vai enviar um olá, para a quarta pessoa um boa tarde, e assim por diante. Ok? Ainda nessa questão da mensagem, você ainda tem esses dois botões aqui, adicionar e remover. Eles servem para fazer um sorteio entre as mensagens. Você quer que essa mensagem aqui, beleza, mas vamos dizer que você queira adicionar outra mensagem aqui. Vi que você está instalado na tal. Aqui é a mesma coisa, ele vai fazer para o primeiro um, para o segundo outro. Então, para o primeiro ele vai enviar a mensagem 1, para o segundo ele vai enviar a mensagem 2, para o terceiro ele vai enviar a mensagem 1, e assim por diante, ok? Sempre nessa rotação. Mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, depois volta para a mensagem 1, 2, 3 e assim por diante, ok? Eu vou remover essa segunda mensagem aqui e vou deixar somente uma. Aqui embaixo a gente tem as opções de digitar ou colar texto. Como funciona? Digitar, ele vai simular uma pessoa digitando no computador a mensagem que você colocou aqui. Ou seja, ele vai manualmente, como se tivesse um teclado ali. No colar texto, é como se ele desse um Ctrl+V com a mensagem e enviasse direto. Para que essa opção serve? Se você queira colocar emoji aqui, se querer colar uma mensagem com um emoji, se você colocar para digitar, ele não vai enviar aquele emoji, porque não tem uma tecla de emoji no teclado. Você vai precisar usar o colar texto. Se você quiser dar um Enter também aqui, e colocar alguma outra coisa aqui, por exemplo, um texto distante, assim, uma mensagem mais em bloco, você vai precisar usar a opção colar texto, porque quando você dá um Enter no WhatsApp, ele envia a mensagem, ele não pula a linha. É basicamente essa a diferença entre digitar e colar texto. Ok, passando dessa parte, a gente tem aqui nome do contato ao enviar e número. Essas opções você pode deixar vazias se você não quiser enviar nenhum contato. Mas aqui a gente tem a opção de enviar um contato. Se você queira, por exemplo, enviar um contato seu, por exemplo, você se chama Rodrigo. Colocou aqui Rodrigo, e aqui você vai colocar o seu número com o código do país, ou seja, 5511, e aí o número lá do Rodrigo. Colocou seu número aqui, ele vai enviar isso aqui como um contato. Aqui embaixo a gente tem um campo para você adicionar mídias, ou seja, se você quiser adicionar uma imagem, por exemplo, eu vou importar aqui uma imagem preta. Olha só, adicionei uma imagem. Essa imagem aqui vai ser enviada como mídia e eu posso colocar aqui uma legenda para ela, com as mesmas características da mensagem de cima.
Posso colocar aqui catálogo. Vamos dizer que você queira vender os remédios para as farmácias, você coloca aqui o seu catálogo de remédios como um fornecedor. Ok, coloquei meu catálogo aqui, certo? As mesmas coisas aqui, se você quiser colocar o nome da pessoa, o nome do estabelecimento ou uma variável aqui das colunas de variável, fica à vontade para colocar aqui. Spintax também funciona a mesma coisa, o texto rotativo, ok? E assim funciona aqui a legenda. Existem coisas que não tem legenda. Por exemplo, um áudio. Se você quiser enviar um áudio, o áudio não tem legenda. Então, essa caixa aqui vai sumir. Se eu importar aqui um áudio, ó, o arquivo não tem legenda. Porque o áudio não tem legenda. Não tem como você colocar uma legenda num áudio, então a gente deixa o campo aqui sem aparecer. Ok? Novamente sobre áudios. Como funciona? Se você importa um áudio .og, ele vai ir como um áudio encaminhado, ok? Se você pega um áudio .mp3 ou você pega um áudio .wav, ele vai ir como se você tivesse gravado aquele áudio na hora. Ainda com áudios gravados na hora, você pode vir aqui e clicar nesse botão de gravar. Cliquei, agora está gravando. Se eu clicar de novo, para de gravar e já importa aqui para mim o áudio que eu acabei de gravar com o dia e a hora, ok? Aqui, novamente, nessa listinha, se eu selecionar aqui algum desses, tem como eu editar a legenda, né? No caso aqui, o único que tem legenda é a imagem, então tem como eu editar aqui a legenda da imagem. E se eu selecionar, por exemplo, esse testando.og, eu posso clicar aqui em limpar e ele vai remover aquele arquivo que eu importei, por algum motivo você queira remover, por exemplo. Ok? Dessa tela aqui, é isso. De resto, a gente tem aqui o botão de iniciar, que basicamente ele vai fazer os disparos da forma que você configurou aqui. Então, clicando em iniciar, ele vai aparecer aqui a barra de progresso. Se você não tiver lido o QR Code lá em filtrar números, ele vai te pedir o QR Code aqui de novo. Mas se você já tiver lido lá, ele já vai abrir aqui direto o seu WhatsApp para fazer o disparo. Ok? Eu vou aguardar aqui ele fazer os 5 disparos e aí eu retorno com vocês. Olha só, ele enviou os 5 aqui para mim e parou. Aí ele perguntou se eu quero gerar um relatório. Eu vou apertar aqui em sim para mostrar para vocês. Se você apertar em não, ele simplesmente não vai fazer nada. Cliquei em sim, ele abre esse relatório aqui para mim, mostrando os sucessos, as falhas, o que eu enviei, quais foram os anexos, o contato, né, o Rodrigo aqui no caso, e o panorama dos envios, ou seja, aqui o que eu enviei, as falhas que deram, os motivos das falhas, ou seja, aqui teve uma falha, porque o número era inválido, ok? Basicamente porque esse número não tem um WhatsApp. E todos os outros que eu enviei, eu posso imprimir esse relatório, eu clicando aqui em imprimir, eu posso tanto imprimir quanto salvar em PDF aqui no destino, clicando em salvar, ele abre aqui o diálogo para eu salvar nos meus arquivos. Eu vou salvar aqui, ok, e fechar. Basicamente, o G-Leads é isso. Agora você sabe todos os botões do programa e cada coisinha, o que ela faz. Ok? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que o programa funcione legal para você, que você não tenha nenhum problema. E qualquer coisa é só você chamar no nosso suporte. Tranquilo? Até a próxima.